Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo bem curto. Um react a um vídeo que eu vi recentemente, até compartilhei no meu Instagram, no stories do meu Instagram. Uma moça falando acerca do aborto e como ela vê a questão. E ela, assim, apresenta de maneira assim, muito forte, parece até estar com raiva, a questão. E eu queria que você analisasse o vídeo junto comigo e eu vou trazer uma resposta rápida ao que essa jovem então falou em seu vídeo. Vamos ouvir o que essa jovem tem a dizer e depois eu vou fazer algumas considerações. I don't care that you're a Christian. I don't care what the Bible says. It's a clown show, like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say about these very real political issues. I don't care if you're Christian. In fact, I will fight for you to have your religious liberty and practice your Christianity. I believe in that. I don't believe in Christianity, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care what the Bible says. All those women who identify with your religion have every right in the world to not get an abortion, to not take birth control, but they do not have the right to dictate my life and what I decide to do with my body. I don't care about your goddamn religion. But you don't get to take the Bible and tell me, well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. I don't care, I don't believe in it, and I have the right, based on our Constitution, to not believe in it. Nós temos alguns equívocos aqui nessa fala desta jovem. O primeiro é de que o cristianismo gostaria de impor a ela a visão cristã do que ela tem que fazer com a vida dela e com o corpo dela. Isso não passa de uma grande falácia. Nenhum cristão está preocupado ou está querendo impor a qualquer que seja a pessoa o que você tem que fazer com a sua vida nem com o seu corpo. A sua vida e o seu corpo. É sua vida e seu corpo. Então, nós não nos importamos se você chega lá no médico e diz, doutor, olha, eu não estou afim desse meu dedo aqui. Arranca o dedo fora. Minha filha, o corpo é seu, faça com ele o que você quiser. É direito seu. Quer arrancar o seu dedo? Arranque, ué. Vai lá e o médico vai arrancar o seu dedo. É o seu corpo, suas regras, seu corpo. Ah, eu não estou afim mais dessa perna. Doutor, tira minha perna. Ok, é seu direito, é seu corpo, é sua vida. Você faça com o seu corpo o que você quiser. Ninguém está impedindo você de chegar lá e dizer, tira aqui essa perna. Ok, é sua perna, é seu corpo. Seu corpo. Quando nós somos contra o aborto, não é porque nós estamos contra a decisão que você toma com o seu corpo, com a sua vida, mas com outra vida e com outro corpo que está dentro do seu. Existe uma diferença muito grande entre o que você faz com a sua vida e com o seu corpo, com o que você faz com outra vida e com outro corpo. E você poderia pensar assim, mas está dentro do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Bom, o fato de estar dentro do seu corpo não quer dizer que aquela vida é uma parte do seu corpo, porque senão não seria aborto, seria amputação. Você pode arrancar o seu dedo, isso é amputação. Mas quando você mata um bebê, você não está amputando nada, porque ele não faz parte do seu corpo. Ele não veio em você. Não é algo que já estava em você quando você nasceu. É algo que temporariamente está dentro do seu corpo, na realidade não é algo, é um ser, é uma vida que está temporariamente dentro do seu corpo e que sairá. Então não é parte de você, não é um pedaço seu que você tira a hora que você quiser. Eu vou no médico e digo, olha, tira aqui para mim. Então, nós não estamos realmente preocupados com o que você faz do seu corpo, mas com o que você faz com o outro corpo. Nós não estamos preocupados com o que você faz com a sua vida, mas com o que você faz com a outra vida. O outro engano desse vídeo é colocar a ideia de que os cristãos, por causa da Bíblia, são contra o aborto. Bom, é bem verdade que uma boa parte dos cristãos seguem os princípios bíblicos e, portanto, defendem a vida, mas é verdade também que existem muitos cristãos que são a favor do aborto. E eu quero dizer para você que existem muitos ateus
que são contra o aborto. Então não tem nada que ver com religião, porque tem gente que não crê na Bíblia, que não crê em Deus, mas é contra o aborto. Então tem que ver com princípios e valores morais que, sim, muitos cristãos estabeleceram com base na Bíblia, mas tem outras pessoas que não têm a Bíblia como sua referência, mas que são contra o aborto, porque tem outros princípios e valores que norteiam a sua mente. Então você não precisa ser cristão para defender a vida. Quando eu vi esse vídeo no Instagram, eu fui lá e coloquei uma resposta. E um jovem começou a dialogar comigo e eu achei muito interessante a linha de argumentação dele, porque ele disse o seguinte: legalizar o aborto não é torná-lo obrigatório. Se não quiser fazer, não faz. E aí eu disse, olha, realmente não é tornar obrigatório, é apenas dar a possibilidade de legalizar o assassinato. Porque quando você tira a vida de um bebê, isso é um assassinato. E não deveria ser, faz quem quer. Porque esse princípio não é seguido para aqueles que nasceram. Não é? Então você tem as leis que protegem quem nasceu. E é nesse aspecto que ele vai tocar quando ele diz assim: feto não é um indivíduo. Feto não é um indivíduo. Ou seja, ele não tem direitos, ele não tem a lei que ampare, ele não tem uma lei que o ampare, ele não tem absolutamente nada. De acordo com esse jovem, um feto não é um indivíduo. Não tem CPF, não é? Não tem Social Security, como aqui nos Estados Unidos. Então, o que seria? Aí eu fiquei curioso, eu disse a ele, olha, eu realmente fiquei curioso. Quando é que ele passa a ser um indivíduo? Quando é que passa a ser uma vida? E aí ele me respondeu, quando nasce. Porque o indivíduo é categoria social. Agora, quando efetivamente a vida começa, aí não existe consenso na ciência, ele vai argumentar. Então, o aborto é uma questão social, de proteção à saúde da mulher. Aí eu usei com ele o seguinte argumento. Eu não vou ler, eu vou falar o que eu disse a ele. Eu disse, imaginemos então um bebê. Ele, com 7 meses de gestação, a mãe teve o bebê. Ela teve um bebê prematuramente e ele nasceu com 7 meses. Agora ele é um indivíduo, porque na hora que ele nasceu, ele passou pelo canal vaginal, então agora ele é um indivíduo. Agora ele pode ter CPF, agora ele tem um monte de leis que protegem ele, agora ele é vida, ele é um indivíduo, não é? Ele é um indivíduo. Então ele pode viver. Mas um bebê com 9 meses, faltando 2 dias para nascer, mas ele ainda está na barriga, então ele não é indivíduo. Então nesse caso, se ele não é indivíduo, ele pode morrer? Não tem nenhuma lei que pudesse amparar, não tem uma lei que possa amparar, porque ele não é indivíduo? Olha que raciocínio hipócrita, que raciocínio mais esdrúxulo e sem sentido. Sabe? Passou ali pelo canal vaginal, ou foi feito a cesárea, então agora é um indivíduo. Nasceu, é indivíduo. Não nasceu, então não consideremos indivíduo. Veja, um nasceu com 7 meses, já é indivíduo. O outro está com 8 meses e meio, 9 meses, não é indivíduo ainda, porque não nasceu. Pode morrer. Você percebe a incoerência do argumento? Como é esdrúxulo? E aí ele diz o seguinte: cerca de 1 milhão de abortos clandestinos são feitos anualmente no Brasil. Eu fiquei chocado. E ele disse, 1 milhão de abortos são feitos anualmente no Brasil. Isso é um fato. Mulheres abortam, queiram ou não. E é a 3ª maior causa de mortes entre mulheres, sobretudo as mais pobres. Mulheres ricas pagam uma grana pesada para fazer o processo abortivo com médicos experientes e com alguma segurança. Para as mais pobres, 0 assistência médica. Por isso, a descriminalização é importante. Mobilizar recursos públicos para a proteção da saúde das mulheres pobres. Aí eu argumentei com ele da seguinte forma. Veja, são 1 milhão de abortos feitos por ano clandestinos no Brasil. E é a 3ª maior causa de mortes entre as mulheres. Aí eu disse, bom, isso significa que tem muitas mulheres que fazem o aborto, mesmo que clandestino, mas que não morrem. Certo? Certo. Uma porcentagem de mulheres morrem e uma outra porcentagem de mulheres não morrem. E qual é a porcentagem dos bebês que não morrem?
1 milhão de abortos, isso significa que 1 milhão de bebês morreram. O indivíduo está preocupado com a saúde da mulher, mas ele esquece que foram 1 milhão de bebês mortos, assassinados. Uma quantidade de mulheres não morre quando vai praticar o aborto e uma outra quantidade de mulheres morre, inclusive, segundo o dado que ele colocou, é a terceira maior causa de morte entre as mulheres. Que tal a gente falar sobre a maior causa de morte entre os bebês? É válido ressaltar aqui também que os abortos sendo feitos em clínicas especializadas e com médicos experientes não anulam, não zeram a quantidade de mulheres que morrem ao fazer aborto. Recentemente, acho que na Argentina, uma mulher que é pró-aborto foi fazer um aborto em uma clínica especializada e ela morreu. Então, não é sinal, não é garantia de que a mulher não vai... Ah, pastor, mas reduz. Ok, reduz. Mas não zera. O risco sempre vai existir. Então, que tal a gente falar de uma política, porque disse aqui nós precisamos de políticas públicas para a saúde das mulheres. Ora, existe uma quantidade de mulheres que não morrem, existe uma outra quantidade de mulheres que morrem, e como ele colocou, sobretudo as pobres, elas morrem muito mais nesses abortos clandestinos, mas a quantidade de fetos que morre, seja de pobre ou de rica, é a mesma. 1 milhão de criancinhas são mortas, seja o aborto feito de maneira clandestina ou não, seja por mulheres ricas ou não. São 1 milhão de crianças sendo assassinadas todos os anos só no Brasil. Então, pastor, você não se preocupa com a saúde da mulher? Você não se preocupa com essas mulheres que estão indo a óbito em abortos clandestinos? Sim, eu me preocupo, mas a solução que nós precisamos encontrar não é a criação de clínicas especializadas em aborto para que essas mulheres possam matar com dignidade, para que essas mulheres possam assassinar de maneira saudável. Que tal a gente falar de uma outra estratégia de saúde pública que possa não somente dar dignidade para a mulher, a assisti-la em momentos em que ela está em desespero, mas que também proteja a criança. Quem sabe a criação de espaços para proteção a esta mulher, a mulher que ela não sabe mais o que fazer, ela está angustiada, ela não tem recursos, ela não tem dinheiro, ela não tem como criar aquela criança. Então, quem sabe, psicólogos especializados, pessoas que possam acompanhar financeiramente, que possam assistir aquela mulher que vai ter aquela criança, que ela, sabe, não tem condições nenhuma, então que possa ter ali recursos disponibilizados, ao invés de disponibilizar recursos para a construção de clínicas abortivas e pagar médicos para isso, por que não pagar pessoas para a vida ao invés de para a morte? Por que não pagar pessoas que ajudem aquela mulher? Por que não investir os recursos financeiros, quem sabe, em ajudar, comprando o berço, dando o alimento para aquela criança? Quem sabe muitas dessas mulheres pensam em abortar porque não veem a possibilidade daquela criança, sabe, de cuidar daquela criança. Então, se a gente cria espaços onde a mulher ela possa ser acolhida, ela possa ser amada, respeitada, a sua dignidade ser mantida e ao mesmo tempo preservada a vida da criança, por que não? Porque a solução sempre está no assassinato. Porque na mentalidade de alguns a solução sempre vai estar em criar um espaço para que se mate as crianças. Por que não criar um espaço que proteja os dois, a criança e a mulher? E se no final de tudo a mulher mesmo assim disse, olha, não quero, eu não quero, tudo bem, você não quer, você teve todo o acompanhamento, tem à disposição ali os recursos para você cuidar desta criança, teve o acompanhamento psicológico, mas no final de tudo a mulher disse, eu não quero. Existe uma fila de pessoas, de casais que querem adotar uma criança. Ok, então nós vamos acompanhar você até o momento do parto, e aí tem uma pessoa que gostaria muito de ter um filho e não pode, e nós vamos conduzir este bebê para um lar em que ele possa ser amado, acolhido. Existem muitas formas de se preservar a vida, mas as pessoas parecem que elas só focam no matar. Então, quando nós cristãos somos contra o aborto, não é porque nós queremos definir o que você vai fazer com a sua vida ou você vai deixar de fazer com a sua vida. Nós estamos preocupados com a outra vida. E
O preocupar-se com a outra vida não é necessariamente a gente despreocupar ou, sabe, jogar no chão a vida da mulher. Porque parece que as pessoas elas sempre colocam em antagonismo, como se uma coisa estivesse brigando com a outra. Ah, vocês não são a favor do aborto. Olha quantas mulheres estão morrendo. A gente quer proteger essas mulheres também. Nós cristãos não somos contra essas mulheres e não queremos que elas morram, que elas, sabe? Não, não é nada disso. Mas nós queremos talvez uma forma de auxiliar a mulher e o bebê. Nós não colocamos em choque uma coisa com a outra. Nós não queremos que as mulheres elas morram em abortos clandestinos, tomando às vezes medicamentos ou chás, algumas coisas que elas fazem e que depois elas vão prejudicar a elas mesmas. Não, não é isso que nós queremos. Mas nós queremos que a vida seja respeitada. E quando a gente fala só da vida da mulher e esquece da vida do bebê, a gente está sendo hipócrita. Falar só da vida do bebê e esquecer também da vida da mulher é, de certa forma, uma hipocrisia. Por isso, ao invés de nós lutarmos para criar clínicas abortivas, por que não espaços para a vida? Espaços que respeitem a mulher e que dê amparo a estas mulheres. Espaços onde o bebezinho também seja preservado. E eu quero dizer uma coisa. Independentemente de ter CPF ou qualquer outro tipo de coisa que a sociedade possa considerar aquele serzinho lá dentro da barriga da mãe um indivíduo, eu quero dizer, eu considero uma vida, um indivíduo, mesmo que ele não tenha nascido, ele tem direito a viver, ele tem direito à vida. Ele precisa que do lado de fora da barriga daquela mulher existam pessoas que deem voz a ele, porque ele não pode falar. É necessário que pessoas falem por esses bebês. Pessoas precisam gritar por aqueles que não têm voz. Com isso, eu não estou dizendo necessariamente que estas mulheres devem ser abandonadas e se elas tiveram filho, elas engravidaram e não têm condições de criar, se vira. Não, não é assim. A gente não precisa colocar uma coisa em oposição com a outra, como eu já disse. Podemos olhar para esta mulher, ajudar esta mulher. Podemos criar espaços que ajudem esta mulher, mas sempre olhando para o bebê também. O bebê não é parte do corpo da mulher que ela pode arrancar a hora que ela quiser. Então, que fique claro. Nós cristãos não somos contra o que você faz com o seu corpo, nem com a sua vida. Nós somos contra o que você pode fazer com outro corpo e com outra vida que está dentro do seu corpo. Se você quer a liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo e com a sua vida, não coloque outro corpo, outra vida dentro do seu.